Olá, alunos! Agora nós vamos continuar falando sobre as questões do envelhecimento. Uma delas, que pode contribuir para o envelhecimento, é a própria alimentação. Primeiro, a gente tem que ressaltar aqui a questão da hidratação. Por que a hidratação? Porque a hidratação, ela inibe a formação de radicais livres. E lembra, a gente acabou de falar, o envelhecimento cronológico, ele está relacionado ao surgimento de radicais livres, que são gerados pelas nossas próprias células na respiração. Mas existem muitos outros radicais livres no nosso organismo que também são potenciais envelhecedores. Porque, lembrando, o que é o radical livre? Radical livre, ele é uma molécula altamente reativa. Então ela sai reagindo com qualquer coisa que tiver no caminho. E essa qualquer coisa pode ser uma fibra de colágeno. Então ele acaba estragando o colágeno, degradando o colágeno e você tem aí as consequências da falta de colágeno, né? Que é uma pele mais envelhecida e com flacidez. Isso para citar um exemplo. E também, uma dieta saudável, ela também é rica em vitaminas e outros elementos que são antioxidantes. Como, por exemplo, a gente tem as vitaminas que são antioxidantes. Vitamina A, vitamina C e vitamina E. E a gente tem também outro grupo de moléculas que tem elementos antioxidantes, como, por exemplo, flavonoides e taninos, que são obtidos da alimentação. Então, uma boa alimentação, ela ajuda a prevenir o envelhecimento. Além disso, a alimentação rica em açúcar ou rica em carboidrato, mais especificamente a glicose, a sacarose, ela também pode ser um fator de envelhecimento, porque o excesso de açúcar, ele é utilizado como fonte de energia, né? E ele é necessário para se fazer, então, o ciclo de Krebs. Além disso, o açúcar, ele vira uma molécula que entra em diversas vias metabólicas que pode, então, gerar a formação de radicais livres. A ingestão de álcool também é um fator importante para o envelhecimento. Por quê? Porque o álcool, ele é altamente desidratante. Ele desidrata a pessoa. Com menos hidratação, maior a quantidade de radicais livres. E também hábitos de vida, como o hábito de fumar. O hábito de fumar, ele faz o quê? O cigarro, ele tem nicotina. E a nicotina, ela é um potente vasoconstritor sistêmico. Ou seja, diversos vasos sanguíneos vão contrair. Nessa contração, a gente vai ter uma menor oferta de nutrientes para a pele e também de oxigênio. Ou seja, você vai ter uma pele que vai desidratar muito fácil. Sem hidratação, a gente sabe que tem uma maior liberação de radicais livres. E por sua vez, o cigarro, ele também faz com que o organismo produza mais radicais livres, sem necessariamente ter a desidratação da pele. Então você passa a ter um organismo que produz muito mais radicais livres do que o normal. Além de você ter um dos efeitos do cigarro, principalmente para as mulheres, é a degradação do estradiol. E o estradiol, ele é um importante hormônio feminino que ajuda justamente na manutenção da hidratação da pele, da manutenção da pele. Então, o cigarro ele é bem complicado nesse sentido. Então, o que diminui no nosso organismo que leva a gente ter os sinais de envelhecimento conforme a gente envelhece? Bom, diminui tudo. Se a gente puder falar que a gente tem na pele. Tudo vai cair, tudo diminui, né? Mas vamos dar nome às coisas que vão diminuir. Fatores de crescimento. O que seriam os fatores de crescimento? Esses fatores de crescimento são moléculas que vão estimular o fibroblasto a produzir colágeno. São moléculas que vão estimular a multiplicação celular dos queratinócitos.
Enfim, fatores de crescimento são moléculas que dão ordens para as células produzirem um determinado produto. Nesse caso, então, com a diminuição do fator de crescimento, os fibroblastos se tornam mais lentos. Outra coisa que vai diminuir é os hormônios, principalmente na mulher. Você tem uma queda dos hormônios estrogênios. No homem você tem queda da testosterona, só que muito mais tarde. E isso vai acarretar em problemas, né, próprios, típicos do envelhecimento. Como uma pele mais ressecada, além dos diversos outros problemas para a mulher no caso da menopausa, né? Um osso mais fraco, ossos mais fracos e assim por diante. Diminui também a forma ativa da vitamina D, que é aquela que a gente tem na nossa pele, que é a chamada protovitamina D3. Ela diminui de quantidade. Por isso que é tão comum nas pessoas idosas você ter problemas ósseos. Também diminui o nível de receptores nas células. Então, além de você ter menos fator de crescimento, você tem menos local onde o fator de crescimento vai se ligar. Porque o fator de crescimento ele tem que se ligar ao receptor para a célula saber e receber aquela ordem. Se você tem menos receptor e menos fator de crescimento, as células, coitadas, trabalham muito menos. E quais são os sintomas, então? Quais são as manifestações do envelhecimento? Principal, ruga, devido à diminuição excessiva do colágeno e além da tração muscular excessiva. Porque aonde que começam a aparecer as rugas? As rugas elas começam a aparecer justamente nas regiões aonde a gente tem uma maior movimentação dos músculos. Na região dos olhos, porque nós estamos toda hora piscando, e aí começa a aparecer os desenhos justamente onde a gente tem os músculos. Aquela ruga que a gente chama de pé de galinha é justamente onde a gente tem a dobra dos músculos. O tal famoso bigode de chinês, que é onde a gente tem também dobra de músculo. E com a diminuição do colágeno, a epiderme vai ficando marcada, ela vai ficando deformada naquela região. Outro sintoma, outra manifestação é a cerose. O que é cerose? É a pele áspera, o ressecamento da pele e uma pele mais áspera. Isso também é um sinal de envelhecimento. Outros sintomas, frouxidão da pele, flacidez da pele, devido à diminuição de elastina, devido à diminuição de colágeno, a perda da elasticidade, uma menor atividade de melanócito, por isso que a pessoa idosa ou conforme a idade vai passando, ela se queima com mais facilidade no sol. Você tem diminuição das células imunes, por isso que começa a aparecer mais feridinha, mais foliculite, mais dessas coisas na pele mais idosa. E também você acaba tendo um aumento da tendência ao surgimento de câncer de pele. E histologicamente falando, o que acontece no envelhecimento cutâneo? Na epiderme, principalmente no extrato córneo, a gente tem pouquíssimas mudanças. No extrato córneo, a gente vai visualizar apenas o ressecamento, por causa da desidratação da pele, é o sintoma mais visível. Mas nos queratinócitos em si, nós temos poucas alterações, eles quase não se alteram. A gente tem as mudanças mais drásticas na derme e na junção dermoepidermal, ou seja, ali onde a gente tem a divisa entre derme e epiderme. Então ali a gente tem então as maiores alterações. A gente tem uma diminuição no tamanho das células que estão próximas daquela região, elas ficam mais achatadas e isso dificulta a nutrição para a epiderme, por isso a epiderme acaba se ressecando. Nós temos um menor contato da derme com a epiderme. Esse é um dos motivos que a epiderme fica menos nutritiva. Nós temos hipocelularidade, que é uma diminuição do número de células na região, uma redução dos vasos sanguíneos,
o que explica também o ressecamento e a diminuição da produção de colágeno e elastina, porque o fibroblasto está recebendo menos energia, porque o sangue está mais distante, tem mais dificuldade de chegar na região. E também nós temos uma diminuição das terminações nervosas, elas ficam mais curtas. Por isso o idoso tem a pele, ele sente menos dor na pele. Por isso que normalmente o idoso se machuca e só vai perceber depois, quando vê que está sangrando alguma coisa assim, porque as terminações nervosas ficam mais curtas. Então agora nós vamos fazer uma pausa e em seguida voltaremos a falar de mais tragédias do envelhecimento.